Especialista na fabricação e importação de ferragens e ferramentas, a Thompson está no mercado há 28 anos. Hoje o nosso bate-papo é sobre os produtos da marca e eu estou recebendo o Eric. Eric, seja bem-vindo ao Me Conta Bartolfil. Obrigado, Iris. Pessoal, muito prazer, meu nome é Eric, sou coordenador de trade marketing da Thompson e hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da Thompson, sobre os materiais, espero ajudar vocês. É isso, Eric. Antes da gente falar dos produtos especificamente, conta um pouquinho sobre a história da Thompson e sobre a evolução desse mix desde a sua fundação. Bom, pessoal, a Thompson ela iniciou seu trabalho com o seu Antônio Biasi. Seu Antônio Biasi era representante comercial e ele sempre teve no seu coração de ter a sua própria empresa, a sua própria marca. E aí ele se aposentou, vamos dizer assim, da representação e fundou a Thompson lá em 1996. Ele mesmo começou a produzir no seu quintal o arco de serra, que é o nosso produto 001, né? E começou a vender, ele mesmo produzia, ele mesmo vendia, e com isso ele começou a crescer, né? Ganhar dinheiro, alugar imóveis ao redor ali da região, colocar estoque, avançando um pouquinho mais, e em 2008 teve o boom da importação, né? Onde facilitou a importação de produtos vindos de outros países, e aí ele começou a trazer também produtos importados. Então hoje o nosso mix, basicamente 30% são produtos de fabricação própria e 70% são produtos de importação. Eric, e aqui na Bartolfil nós temos um mix bem variado, né, de produtos da Thompson. E para a gente começar a entender onde esses produtos podem ser oferecidos, comercializados, quais são os segmentos em que a Thompson atua? A Thompson atua em várias soluções, né? Desde discos para desbastes, ferramentas manuais, parte elétrica, né? Trenas e diversas outras soluções. Então, é uma empresa multifocal, então tem bastante mix, tá? Hoje nós contamos de cerca de 700 SKUs no nosso mix. A Bartolfil tem um mix bem legal da gente, então é um parceiro muito legal da gente, muito próximo. Você falou sobre o arco de serra quando você estava contando sobre a história da Thompson e eu fiquei curiosa. Você falou que é o produto 001. É o produto carro-chefe da marca? Foi o primeiro fabricado? Conta um pouquinho sobre ele e sobre a diferença serra bimetálica e de aço carbono. Ok. Foi o nosso primeiro produto, né? E ainda continuamos fabricando esse produto, é o nosso produto 001, né? Ainda continua produzido aqui em São Paulo, na nossa fábrica, né? Só para contar, a gente tem 2 CT, um em São Paulo, que é a nossa fábrica, e um em Santa Catarina, onde ficam os produtos importados. Mas vamos falar do arco de serra, né? No arco de serra, ele vem uma serra de aço carbono, né? Que é uma serra que ele tem um único metal, né? E aí a gente indica essa serra para cortes em madeira, gesso, PVC, e materiais leves. Mas aí a gente, com a preocupação em relação ao mercado, com a necessidade, né, de um material para cortes de metal, a gente lançou a serra bimetálica. Essa serra, sim, ela é indicada para cortar metais, porque ela vem com uma composição com 2 metais. Ela tem um cromo vanádio na composição e um molibdênio, né, que são metais nobres, vamos dizer assim. Esses metais fazem com que ela tenha resistência para cortar outros metais, né. Inclusive, tem até uma curiosidade que esses metais são utilizados na aviação, né? Então, inclusive, assim, quem já teve a oportunidade de voar e quem ainda não teve, for voar, vai lembrar de mim. A asa do avião balança bastante e ela tem que balançar. E lá nessa asa do avião, no avião em si também, é utilizado o aço molibdênio e o aço cromo vanádio. Por quê? Você precisa de um metal resistente e leve, né? Então você vê aquela ceguetinha ali, aquele arco de serra ali, a serrinha fininha, mas é um metal bem resistente porque vai esses metais nela. Ótimo, Eric. É tanta coisa que a gente não faz nem ideia na fabricação do produto, né? É muita tecnologia, né? Assim, coisinhas pequenas, mas que fazem grande diferença, né? É isso. Nós falamos do arco de serra, que é um importante produto para a marca, mas nós temos também vários tipos de brocas, que são outros produtos que são bem vendidos pela Thompson. Fala pra gente do diferencial das brocas e da diferença entre cada uma delas. Sim, vamos lá. As brocas da Thompson têm um diferencial muito grande porque, além de contar com uma qualidade muito boa, elas têm um preço muito acessível, né? Que é o carro-chefe da nossa empresa. Nós contamos de ter materiais com um preço acessível e materiais com qualidade. Então vamos começar falando sobre a broca de aço rápido. Quais são os diferenciais da broca de aço rápido? Os metais que são empregados nela, né? Além da amolação que ela tem.
quais são os metais que são empregados nela? Então a gente tem aqui o molibdênio, o cromo vanádio, o cobalto. Então são metais que são nobres, que dão resistência para ela para fazer cortes em metais. Então ela vai furar outros metais ali, então isso vai gerar calor. Então esse calor, por ter esses metais diferentes, ela consegue absorver, né? Inclusive a gente tem vídeos na nossa rede social que a gente faz furação com ela e logo depois do vídeo a gente consegue pegar na ponta da broca. Ela está quente, mas ela não está quente ao ponto de queimar a sua mão. Então isso faz um grande diferencial na nossa broca. E assim, os representantes sempre perguntam pra gente, se compara com os líderes de mercado? Pessoal, se compara com os líderes de mercado, não perde nada em relação às qualidades dos líderes de mercado. O grande diferencial que eu falei para vocês é a questão do preço. Então vocês têm um produto que se compara com o líder de mercado e tem um preço mais acessível. Então assim, esse é o empenho da marca, né, para que tenham produtos de qualidade e o preço acessível. Essa aqui é de aço rápido, então ela é para furar metais, tá? E aí a gente tem a broca SDS Plus, que é essa daqui. Ela veio SDS Plus por causa do encaixe dela, então ela tem um encaixe rápido, né? Esse aqui é um encaixe para colocar no martelete, então é um uso mais profissional, né? Por ter esse encaixe mais rápido, o material vai ser utilizado de uma forma mais agressiva. Então, você precisa sim ter uma broca com uma qualidade muito boa. O que diferencia essa broca da Thompson? Aqui na cabeça dela tem uma pecinha chamada vidia, né? Que se chama metal duro, né? Essa vidia, ela é soldada, né? Não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas tem um queimadinho aqui, isso é uma solda. Então, assim, algumas brocas do mercado, alguns concorrentes nossos não têm essa solda. Né? Então isso faz com que a gente tenha uma resistência melhor no material. Essa aqui é para furar concreto, tá? Concreto, parede, diversos outros materiais. A gente tem aqui uma grande longa, mas ela é de concreto comum, que é para ser instalada na furadeira normal, tá vendo? Ela não vem com encaixe nela, tá? Mas ela é a mesma vidia também, é a mesma solda que tem no material. Então é um material com bastante resistência. E aí a gente também tem uma outra linha que é a chata, que é para furar madeira, né? Fazer abertura de buraco de porta, né? O diferencial dessa broca é a amolação dela, né? E o metal também que é utilizado nela. Então, um material com qualidade e preço. E outra coisa, pessoal, todos os nossos produtos vêm aqui escrito, ó, 1 ano de garantia. Então, é um grande diferencial da marca, né? Ter essa garantia e é uma garantia de verdade. Então, é uma facilidade, tanto para o representante, né? Porventura pode acontecer, ter algum problema, então ele tem esse todo o respaldo, como também o cliente lá na ponta também tem um respaldo da indústria de 1 ano de garantia. Eric, dá para ver daqui a diferença no material de algumas brocas, né? Algumas têm um material mais brilhante, outras assim mais fosco. Tem algum motivo especial? Tem sim, assim, a de aço rápido, por ela ter esses metais mais nobres de corte, então ela é um único metal da ponta até o final. Ela é o mesmo metal. Então, porventura, acaba a amolação dessa broca, ela fica cega, né? Eu consigo amolar ela até o final porque ela é um único metal. Já diferente das brocas com vidia, o que faz o furo é essa ponta. Acabou essa ponta, acabou a broca. Então, o corpo em si não é importante para fazer o furo, ele é só para carregar de fato a vidia. E vocês podem perceber, essa broca aqui, o tamanho dela é 14, então aqui a cabeça dela é 14, né, polegada, 14 milímetros, e o corpo dela é de 12. Então, o que faz o furo de fato é aqui a vidia dela. Então, a diferença justamente é isso. Perfeito. Eric, outro segmento que a Thompson consegue atender com prontidão é o segmento de corte e desbaste. Quais são os discos que nós temos para oferecer? São vários discos, né? Tanto que é interessante que a gente foi reconhecido pelo prêmio Top of Mind, né? Nós ficamos em segundo lugar com uma marca mais lembrada, né? O top que vem à mente. E para a gente é de grande valia porque o primeiro lugar é uma indústria de 300 anos no mercado, né? E a gente com 28 anos fazendo esse diferencial, sendo reconhecido, né? Principalmente na área de discos diamantados, né? Inclusive a gente está aqui com um disco gigante, que é um disco de asfalto, né? Então aqui a gente tem o diamante sintético na composição dele, né? Que de fato é o que faz o corte, né? Esse aqui é um disco para corte de asfalto, concreto, né? Que é utilizado numa máquina gigante, que provavelmente alguém já deve ter visto em alguma rodovia aí fazendo trabalho de recapeamento, né? Então, como eu falei, aqui vai diamante sintético. Qual que é o diferencial do disco da Thompson? Se você pegar um concorrente e botar do lado, você não vai ver tanta diferença, né? Porque é um disco, né? Mas o que diferencia é a quantidade de diamante sintético.
Então, o que faz o corte mesmo é esse diamante. Então, o disco da Thompson ele vai render mais do que marcas que não têm essa quantidade de diamante que nós possuímos. Então, por ter esse reconhecimento, por ter preço, por ter, né, qualidade, a gente teve o reconhecimento Top of Mind. Então, disco de asfalto, disco de porcelanato, disco turbo, disco segmentado, o disco de rebolo que está do seu ladinho esse aí. Aqui? Isso, é o disco de rebolo. Opa! Esse aqui é o disco de rebolo, ele também vai aqui na composição dele diamante sintético também, né? Então, esse diferencial faz com que o rendimento desses materiais sejam grandes, né? Então, por isso, do reconhecimento Top of Mind. E esses para desbaste, como funciona? Esses aqui a gente lançou há pouco tempo até, tá? O que acontece? Aqui a gente tem o óxido de alumínio na composição dele, que faz o desbaste da área, né? Então aqui a gente vai conseguir utilizar tanto para madeira como para metais, ou também para fazer paredes também. Então a massa ali, você fazer o lixamento, você consegue utilizar. E é interessante esse disco que ele vem com velcro atrás, né? E vem com essas furações. Essas furações servem principalmente para sugar, né, o pó. Vamos supor, você está lixando uma parede, né? E aí você consegue fazer o lixamento e não cair tanto pó. E aí a máquina ela vem já com um aspirador e aí ela suga. Então justamente por causa disso tem esses furinhos aqui. E aí o velcro justamente para facilitar, né, a colocação na máquina. Bem legal. A Thompson vai observando as demandas, né, no dia a dia, as necessidades do profissional e incluindo melhorias nos produtos. Justo. Esse ano, a gente lançou brincando aí por volta de uns 50 SKUs, né? E a tendência nossa, inclusive eu já recebi um e-mail hoje pela manhã de mais lançamentos chegando. Então, a empresa está focada em desenvolver produtos que atendam o profissional, também o hobbyista, né? Inclusive, a gente tem linhas hobbyistas também no nosso portfólio. O que é o hobbyista? O hobbyista é aquela pessoa que sou eu, vamos dizer assim. Eu tenho lá na minha casa uma caixinha de ferramenta, que de vez em quando minha esposa ela fala assim, tem que botar uma prateleira ali. Aí eu vou lá na minha caixinha, que de vez em quando eu vou lá e pego uma treninha, um martelinho. Então não há necessidade de eu ter um produto caro, profissional. Então o hobbyista ele se enquadra nessa questão. Então o hobbyista seria essa treninha aqui amarela, que é a trena Color, a trena pop da gente. Por quê? Ela tem um preço mais competitivo, né? Mas ela entrega, ela vai medir o que for necessário medir. Só que ela tem menos característica que uma trena profissional que se enquadra nessas duas trenas. A trena emborrachada, que nós ganhamos também o prêmio Top of Mind com ela também, tá? A gente ganhou em segundo lugar com ela. E também tem a trena no blister emborrachada. Então, são materiais profissionais e materiais hobbyistas. Então, a Thompson, ela atende esses dois ramos, tá? Então, enquanto não for um material profissional, ele vai ser hobbyista. Eric, nós vamos fazer uma pausa rapidinho. Na volta eu quero que você continue falando sobre a trena, explicando a diferença entre elas. E nós vamos falar ainda de outros produtos, né? De ferramentas manuais, ferramentas elétricas, de uma variedade que a Thompson ainda tem. Vamos fazer uma pausa rápida para conhecer as promoções vigentes do nosso site. Veja quais selecionamos para essa sexta-feira. A cada R$ 250 em compras dos produtos Sika, o cliente ganha uma unidade do Sikanol Alvenaria 1 litro da marca. A cada 12 unidades compradas da fechadura externa maçaneta 2.600 por 71 da Aliança, o cliente ganha uma unidade do mesmo produto. A cada R$ 300 em compras dos produtos Tecbond informados, o cliente ganha uma caixa com 12 unidades da cola massa epóxi Araldite 2 horas. E nas compras a partir de 45 unidades das cordas meadas Regra, leva um expositor de cordas da marca. Aproveitem todas as promoções enquanto durar o estoque do lote promocional. É isso, pessoal. Aproveitem todas as nossas ofertas. Antes de voltar para o nosso bate-papo, confiram um vídeo que gravamos com um de nossos representantes na nossa Convenção Nacional de Vendas deste ano. Primeiro, Anderson, antes de falar sobre a sensação de receber o prêmio e estar entre os top 10, fala pra gente sobre a feira. O que você achou do evento? Por que é importante ter um evento como esse para a troca de conhecimento entre fornecedores e representantes? Boa noite a todos. Isso é muito importante porque essa feira, essa convenção que teve aqui na Bartolfil, principalmente para os iniciantes, é muito mais interessante. Eu me considero também um iniciante, que eu só tenho 4 anos de empresa.
né? Mas assim, foi muito importante essa feira, porque o aprendizado é enorme, você consegue absorver muitas coisas assim do mercado que você, né, que você está no dia a dia e que a gente acha que sabe, mas a gente não sabe, né, praticamente nada. E todo dia é um aprendizado. A gente sai de casa de manhã cedo e todo dia você aprende uma coisa, sabe? E qual que é a sensação de receber o prêmio e ficar entre os top 10 representantes da Bartolfio? Nossa, isso aí que é demais, porque eu vou até oferecer isso aqui para meu filho, Rafael, minha esposa, e eu fico até emocionado, sabe? Porque pelo esforço, por tudo, e por Deus, né, principalmente, e por meus clientes, né, que me fez chegar até aqui, porque sem eles, quem sou eu, né? E pela Bartolfio, cara, sabe? E pela nova sucessão da Bartolfio, que eu sempre falo assim que é fantástico. Esse pessoal vai agregar muita coisa, tá trazendo muita tecnologia, tá trazendo muita coisa nova, sabe? Então, assim, só tenho a agradecer, tá? Muito obrigado, viu, gente? Voltamos, o Eric estava falando pra gente sobre as trenas da Thompson, mas ainda tem informações sobre os discos. Tem uma variedade de disco que ele vai continuar apresentando. Fala pra gente, Eric, sobre esses outros discos que a Thompson tem para oferecer. Bom, pessoal, nós como empresa temos várias soluções de disco, né? Porque discos são parecidos, né? Mas cada um tem sua função, né? Então a gente tem a linha de tuxtênio, que é um disco para madeira. Esse disco ele tem grãos de tuxtênio. Ele também é uma evolução do disco de vidia, né? Que tem os dentes. Esse aqui já é uma evolução que ele tem esses grãos de tuxtênio na composição dele. Esse tuxtênio é um material abrasivo, é um minério, é um metal. Então esse metal faz com que ele faça cortes com uma qualidade muito boa e faz com que o profissional corra menos risco, né? Porque se ele encontrar o resto de obra, um prego, alguma coisa no caminho, ele corta esse material, então ele não trava. Então é um material com uma tecnologia muito boa, né? Traz segurança profissional, além de dar um acabamento muito bom na madeira, no gesso, no PVC, inclusive consegue cortar até PVC também, então dá um acabamento muito bom, não derrete o PVC, então é uma solução muito boa de disco. A gente também tem um disco para cortes em metais, né? O diferencial do disco da Thompson é que ele vem com duas telas, então mais uma vez a questão da segurança, né? Imagina esse disco se quebrar e voar no rosto do profissional, né? Isso é muito perigoso. Então, por ter essas duas telas, tem uma resistência muito boa esse disco, até porque vai durar mais tempo também a um concorrente que não tem essas duas telas. A gente tem também os discos para madeira com vídeo, como eu falei, né? Que são dentes na ponta. É o mesmo material da broca, né? A vidia aqui, só que no disco, né? Então, a gente tem vários tamanhos de disco, desde 24 dentes até 72 dentes, de vários tamanhos. A gente possui até um disco também de 14 polegadas, como esse disco de asfalto. Então são várias soluções de disco que a Thompson entrega. E como que a atividade influencia assim, na hora de escolher o tamanho de cada disco? A máquina em si, né, e o uso do profissional. Então, às vezes ele vai usar numa esmerilhadeira, ou então ele vai usar numa serra mármore, ou então ele vai usar numa serra de mesa. Então, são várias soluções para o mesmo uso, vamos dizer assim. Eric, você falou pra gente sobre a trena. E aí, agora a gente podia entrar um pouquinho na linha de ferramentas manuais. A trena é para um uso robista, como você falou, mas a Thompson conta também com martelos, com tesoura, né, para poda. Fala pra gente um pouquinho sobre a diversidade desse mix. Sim, a gente tem várias linhas, né, desde martelo, níveis, como você falou também, a tesoura de poda, tesoura de corte de vergalhão, martelo de borracha, então são várias soluções, né? Eu acho interessante até falar sobre o martelo, porque o nosso martelo tem um diferencial. A gente tem duas linhas de martelo, tanto um de cabo de madeira como um cabo de fibra, né? O cabo de madeira ele está vendendo menos, né? Porque o cabo de fibra ele se tornou o queridinho dos profissionais, porque eles utilizavam o de madeira e a madeira não tem mais a resistência igual antigamente, né? Tá por questões ambientais, né? Então você tem que ter a madeira de reflorestamento, então não tem mais aquela resistência de antigamente. Então o martelo com o cabo de fibra, ele se torna muito resistente, além de ter a ergonomia. Então ele tem um cabo emborrachado,
A cabeça dele, do martelo, é feito no metal 1045, então tem uma resistência muito boa, além de ter uma têmpera na cabeça. O que é a têmpera? A gente esquenta o metal na produção lá, até uma certa quantidade de calor, e rapidamente esfria esse metal. Então esse metal se torna resistente, porque ele não vai mais sofrer fratura, ele se torna um metal duro, né? Então ele vai conseguir trabalhar ali com prego, bater prego, fazer todo o trabalho, e ele não vai vir a quebrar, né? E nem vai fazer marcação ali na cabeça do martelo. E outra coisa, na cabeça do martelo, ali a cunha dele, antigamente era travado através de um metal, ou então madeira mesmo. Hoje é através de epóxi, né? Então a gente considera como se fosse uma solda. Então a resistência entre a cabeça do martelo e o cabo se torna muito maior. E esse martelo pode ser usado por profissionais e também por amadores? Sim, ou profissionais. Ou tem alguma diferença? Não, assim, a gente tem vários tamanhos, né? Às vezes a gente tem de 21, né, polegadas até 29, né? O profissional utiliza mais o de 27 e o 29. Às vezes a pessoa tem em casa um pequeno, né? Então um 21, às vezes porque a maleta é pequena, ou então porque a necessidade dele é que seja pequena. Então o profissional utiliza mais o 27 e 29 e os demais mais os robiços. Mas é o mesmo material, a mesma qualidade do material. Eric, como eu estou observando aqui, a gente tem fita isolante de cores diferentes, né? A Thompson conta com outras além dessas aqui. A função da fita isolante é a mesma ou varia de acordo com a cor? Na verdade, isso é aquele profissional mais jeitoso, né? Mais cuidadoso, né? A gente tem ela na cor branca, amarela, verde, azul e vermelha. E a preta também, né? Então, assim, quando um profissional ele é mais cuidadoso, né? Ele vai lá e vai pegar a fita da cor do fio, né? Então, ele não vai passar uma preta ali no azul. Então, é mais a questão de atender esse profissional mais cuidadoso. Mas o material em si é o mesmo entre elas, tá? Não diferencia, é mais a pigmentação do material. É mais um cuidado com o acabamento. Justamente. Nós temos também cabo chupeta. Tá aqui para a gente apresentar um pouquinho para o pessoal. Nós temos diferentes tamanhos. Por que ele varia no tamanho? É de acordo com a amperagem? Como que o profissional vai escolher? Inclusive, esse também foi um lançamento desse ano da gente, tá? A gente tem 3 modelos, né? Tanto um de 200 amperes, 300 amperes e esse aqui de 600 amperes. Qual que é a diferença de um e de outro? A amperagem e a grossura do cabo, né? Às vezes você precisa, né, numa bateria que exerça uma quantidade de amperagem maior, então você precisa sim de um cabo maior. Por quê? Esse cabo ele passa ali os elétrons, então ele gera calor, né? Então esse calor, se for um fio fino, ele pode vir a derreter. Então se for uma bateria com amperagem maior, consequentemente você tem que ter um cabo com uma grossura maior. Esse aqui é 10 milímetros de espessura, então é para essa amperagem de 600 amperes. Então a diferença justamente é essa. Eric, como você falou, né, a todo momento o mix da Thompson é variado. Conta com nível, amperímetro, multímetro. Tem vários produtos que, infelizmente, nós não conseguimos expor aqui, né, pelo tamanho do programa e também pelo tamanho do espaço. Nós vamos falar então, por último, aqui da caixa de massa. Apresenta pra gente esse produto. Ele é um produto fabricado nacionalmente, né? Você havia comentado comigo. Quais são os atributos e onde pode ser usado? Sim, essa aqui é uma caixa de massa de 20 litros. É fabricada aqui no território nacional, então, como eu falei para vocês no início, né? Nós somos uma indústria, né? Nós fabricamos produtos e fabricamos toda a parte injetável lá em São Paulo, lá na nossa fábrica. E é orgulho para a gente, né, ter a indústria aqui, porque gera mais empregos, tem a indústria próxima do profissional, então nós não somos só um importador, nós somos também uma indústria. E aí, pelo visto, né, a Thompson consegue atender uma infinidade de estabelecimentos, material de construção, marcenaria, com todos esses produtos para oferecer. Justo, são várias soluções dentro de uma única empresa, né? Como eu falei para vocês, desde ferramentas elétricas, disco para marceneiro, disco para azulejista, disco para cortar asfalto. Então são várias soluções dentro de uma única empresa. É isso, Eric, muito obrigada por apresentar esses produtos para a gente, por todo o conteúdo que você trouxe. Obrigada pela participação. Pessoal, nós que agradecemos como empresa. A Thompson está propondo cada vez mais buscar produtos e soluções para vocês. Tanto para o representante ter, né, o produto para vender, como o profissional para atender ele no dia a dia. É isso, pessoal. Trouxemos parte do mix da Thompson aqui para o Me Conta Bartolfio hoje, mas para você que quer conhecer mais, acesse bartolfio.com.
E continue enviando a sua sugestão para o nosso programa por meio do e-mail, o webinar mecontabartolfio@bartolfio.com.br. Estaremos de volta na sexta-feira que vem. Aguardo vocês às 18 horas. Até lá!